Problema 4 é o seguinte. Uma mola de massa desprezível e comprimento 20 centímetros encontra-se suspensa na vertical, presa por uma extremidade a partir do teto. Uma massa M agora acoplada à extremidade inferior da mola. Se você segura a massa de forma que a mola continua no estado relaxado e então retira a mão rapidamente, o sistema massa-mola passa a realizar um MHS na direção vertical. Observa-se que a posição mais baixa atingida pela mola está 10 centímetros abaixo do local em que ela foi liberada. Tá? A pergunta tem duas perguntas. 1, qual é a frequência de oscilação? 2, qual é a velocidade da massa quando ela está 5 centímetros abaixo da posição inicial? Tá? Bom, então, a ideia é que a gente tem uma mola presa, né, suspensa do teto. Na posição relaxada, ela tem comprimento de 20 centímetros. Então, este comprimento aqui corresponde a 20 centímetros, certo? É dito que se coloca uma massa M aqui, e a ideia é que tem, né, algo segurando essa massa M inicialmente, certo? Bom, em seguida, a gente solta, né, e a gente solta rapidamente e o sistema começa a oscilar, correto? Perguntas: qual é a frequência? E a velocidade V quando passa 5 centímetros abaixo da posição inicial. Tem uma informação a mais. A informação a mais é que a posição mais baixa está 10 centímetros abaixo da posição inicial. Então, ela é solta daqui, ela vai chegar até aqui. Isto aqui corresponde a 10 centímetros. O que a gente precisa fazer? Como é que a gente acha a frequência? Tá bom, mas a gente sabe ômega? Ainda não. Adorei a atitude. Ainda não. É isso mesmo. A gente ainda não sabe ômega. Para saber ômega, o que a gente precisa? Para saber ômega, a gente precisa saber K e M. Só é dito que é uma massa M. Não diz quanto é a massa M. Também não diz quanto é a constante da mola. Diabos, como é que a gente faz isso então? As distâncias devem ter alguma influência aí. Como que deve ser esse movimento, hein? O que nos dá? Qual é a informação contida aqui? Qual é essa informação? A amplitude é metade disso. Por quê? Vamos lá. Tem conservação de energia nesse problema? Tem. Deve ser periódico? Deve. Então, nós sabemos que a gente solta o sistema de uma determinada posição com que velocidade? Ótima resposta. 0. Né? Se a gente solta ele com velocidade 0, a cada período ele vai ter que voltar nesta posição com velocidade 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso deve ser um dos extremos do movimento. Se isso é um extremo do movimento e a posição, né, mais baixa que ele alcança está 10 centímetros abaixo disso, onde é que deve estar a posição de equilíbrio? Simetria. Né? Uma das coisas que o Wheeler dizia que a gente deveria explorar para adivinhar a resposta. Então, por simetria, a amplitude do movimento deve ser de 5 centímetros. Certo? Seria bastante para eu explicar assim na prova, por simetria, poderia ir para lá por pouco. Seria interessante dizer
né, o que eu acabei de dizer, que a posição em que ele é solto, né, corresponde a um extremo do movimento. Certo? Corresponde a uma posição de retorno, se quiser. Então a amplitude, o deslocamento nessa posição deve ser o máximo em relação à posição de equilíbrio. Bom, isso nos diz também que a posição de equilíbrio está 5 centímetros abaixo da posição inicial. Afinal, a posição inicial corresponde a um deslocamento igual à amplitude. Ah, bom. Agora, nós temos uma informação importante, né? Qual é a posição de equilíbrio quando a gente tem um oscilador suspenso na vertical? Bom, vocês não precisam necessariamente fazer isso numa prova, mas numa aula é instrutivo, né, a gente dizer como que a gente chega a essa posição de equilíbrio, né? A gente diz, né, mx dois pontos vai ser igual a menos kx menos mg, né? Não é isso? Bom, ou x dois pontos vai ser igual a menos k sobre mx menos g. Certo? Se a gente define uma nova variável y, igual a x mais mg sobre k, obviamente y dois pontos é igual a x dois pontos, né? Quando eu derivar isso em relação ao tempo, a derivada disso é zero, né? E esse lado aqui é simplesmente menos k sobre m, y, não é? Estão de acordo com isso? O que significa que menos k sobre m y é igual a y dois pontos, então y vai ter um movimento harmônico simples, exatamente como a gente conhece, centrado em torno de y igual a zero, né? Então, y dois pontos mais ômega ao quadrado y é igual a zero, mhs em torno de y igual a zero, o que significa que é um mhs em torno de x igual a menos mg sobre k, né? Certo? Então, resultado, mg sobre k é igual a 5 centímetros, né? Essa é a posição de equilíbrio, né? Bom, ótimo. A gente sabe quanto vale g, o que significa que a gente acabou de obter k sobre m. K sobre m é ômega ao quadrado, né? Então, daqui, nós obtivemos ômega ao quadrado igual a k sobre m, né? Se quiserem, é igual a g dividido por 5 centímetros. Ok? O que mais? Se a gente obteve ômega ao quadrado, então a primeira pergunta, essa aqui, né? Isso aqui, ni é ômega sobre 2π, ou se quiserem, 1 sobre 2π, raiz quadrada de g sobre 5 centímetros. Tá? Não vou fazer as contas aqui, vocês vão resolver isso por conta própria, não vale a pena a gente ficar gastando tempo com isso. Tá? Bom, e a velocidade quando o sistema passa abaixo, 5 centímetros abaixo da posição inicial? O que a gente pode dizer sobre essa velocidade? É a velocidade máxima, né? Tá bom. O que a gente pode dizer sobre a energia num movimento harmônico simples? A energia no movimento harmônico simples pode ser escrita como 1 meio
de K A ao quadrado ou 1 meio de M ômega ao quadrado A ao quadrado, certo? A gente já escreveu essa expressão aqui. Né? No momento em que o sistema passa pela posição de equilíbrio, em relação ao MHS, a energia é puramente cinética, né? Então, 1 meio de M V máximo ao quadrado é igual a 1 meio de M ômega ao quadrado A ao quadrado. Então, V máximo ao quadrado, ou V máximo, vai ser igual a ômega A. Notem que a gente não teve que obter nem M nem K, né? Basta ter a razão entre M e K que a gente resolve totalmente o problema. Ok? Foi assim que você tinha montado? Não, eu tinha feito a equação do movimento. A gente fez a equação do movimento. Eu escrevi ela. Aham. Foi basicamente a mesma maneira, só que para os extremos eu considerei que fosse sendo igual a 1. Tudo bem. Dá na mesma. Ali quando você fez a energia sobre igual a 5 segundos, é como se você pegasse a posição inicial e decomposse o peso e igualasse a força elástica. É uma maneira de obter a posição de equilíbrio, né? A posição de equilíbrio é aquela em que a resultante das forças é zero. Certo? A gente olha para essa equação aqui, né? Então, F igual a zero implica, né, em que Kx igual a menos Mg. E nesse caso o X, já que a posição de equilíbrio seria amplitude. Então, não, cuidado. Né? É a amplitude, nesse caso aqui, certo? Porque o que a gente está dizendo é, a gente está acima da posição de equilíbrio, certo? E a gente soltou acima da posição de equilíbrio. Não tem jeito, ele vai ter que oscilar simetricamente em torno da posição de equilíbrio. Tá? Mas isso depende da condição inicial. Se eu tivesse, ao invés de soltado ele aqui, se eu tivesse puxado para baixo e eu empurrasse na hora de soltar, a condição inicial não é a mesma, né? Então, a posição de equilíbrio é sempre a mesma coisa, porém, a condição inicial, inicialmente eu vou ter deslocamento em relação ao equilíbrio e eu vou ter uma energia cinética inicial. Tá? As condições desse problema é que indicam que a energia inicial é só potencial elástica, se quiser, né? E ela vai ser convertida em energia cinética máxima na posição de equilíbrio e, em seguida, potencial elástica. Mas, peraí, não tem energia potencial gravitacional também? Tem. Tá? Só que a gente, ao mudar a variável para a variável y, agora a gente pode expressar tudo só em termos de energia potencial elástica correspondendo à variável y, né, e energia cinética. Certo? Algum que vocês tenham dúvida, que vocês queiram tratar? Ou 12. Vou desenhar. O problema 12 é uma combinação entre um pêndulo, θ0, é uma combinação entre um pêndulo e um sistema massa-mola. Tá? Ah, mas cadê a massa do pêndulo? Esse pêndulo não é um pêndulo simples, né? É um pêndulo físico. Qual é a diferença entre um pêndulo físico e um pêndulo simples? Vocês chegaram a ler isso, pelo menos? O que a gente tratou como pêndulo simples? Uma massa suspensa por um fio de massa desprezível. Se ao invés de um fio eu tenho uma haste, qual é a diferença? Vocês lembram qual foi a solução rápida que a gente deu para o pêndulo simples? Calculando a dinâmica de rotação? A gente tem uma rotação em torno de um ponto fixo, né? Então, se a gente calcular a dinâmica de rotação em torno desse ponto fixo, o que a gente precisa saber? O torque, né, e o momento de inércia. Certo? Bom, então nesse caso, qual é o torque em relação à origem O? A gente tem duas razões para ter torque em relação à origem O. Uma delas se deve ao peso, certo? A outra se deve
a força elástica está aqui. A gente consegue resolver esse problema exatamente? O que vocês acham? Não. Por que a gente não consegue resolver esse problema exatamente? Porque a direção dessa força aqui vai variar, né? Certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver esse problema para pequenas oscilações e uma das questões, bom, a gente em princípio já sabe que precisa resolver para pequenas oscilações, porque senão, né, o seno de θ vai ser diferente de θ e a gente não vai conseguir ter um MHS. Mas além disso, tá, uma das questões que isso nos indica é que a força elástica vai ser perpendicular à haste. Certo? Com boa aproximação, né? Então, se ela é perpendicular à haste com boa aproximação, ela vai gerar um torque. Né? Claro, vocês podem me dizer, não é perpendicular, mas o que interessa é a componente perpendicular, né, dessa força, mesmo que ela não seja perpendicular, o que isso me daria? Qual é o torque gerado pela força elástica na haste? Em relação à origem O. Torque da força-peso vai ser simplesmente mg L seno de θ, certo? Não, se quiserem, né, isso aqui é o módulo, tá? Em princípio, vai ser um sinal de menos, né? Certo? O torque é restaurador. Oi. O sinal de menos é porque o torque é restaurador, né? Quanto mais eu me afasto, aqui se θ cresce, né, o torque está no sentido contrário. Tá? Hã? Se é sobre 2. Ok. Sobre 2 porque centro de massa. Tá? Torque, força elástica. Qual vai ser o torque da força elástica? Vamos lá. Agora vai ser L, seno de θ em princípio também. Seno de θ? Cosseno de θ, né? De acordo? Cosseno de θ, mas tem um detalhe, né? Tem que ter o valor da força. Qual é o valor da força? K, X, né? Certo? Onde X, né, vai ser, a posição de mola relaxada é essa, então isso aqui, né, coordenada X está para cá, então isso aqui vai ser menos X, tá certo? Por que eu preciso fazer uma aproximação? Como é que eu relaciono X com θ? Se o ângulo é pequeno, né, a corda é igual ao arco, então X, isto aqui, vai ser L vezes θ. X só, né? X vai ser K vezes isso. Ok? Bom, e agora o que eu preciso? Torque é I, θ 2 pontos, né? Eu preciso saber quanto vale I. Isso é uma barra e ela está oscilando em torno de um extremo. Qual é o momento de inércia da barra em torno de um extremo? Eu posso aplicar o teorema dos eixos paralelos se eu souber o momento de inércia da barra em relação ao centro de massa, né? Bom, a gente calcula isso. Vocês já calcularam isso no semestre passado. Vocês vão provavelmente lembrar que o momento de inércia da barra em relação a uma extremidade
é... Hã? ml ao quadrado sobre 2? Não. Em relação a uma extremidade? Em relação a uma extremidade é 1/3, né? De ml ao quadrado. Certo? Em relação ao centro de massa, é 1 sobre 12 ml ao quadrado. Certo? E, bom, não é difícil de lembrar, né? O momento de inércia deve ser maior em relação ao centro de massa ou em relação à extremidade? Extremidade, claro. Né? Porque tem massa mais distante da extremidade. Então, isto aqui é 1/3 de ml ao quadrado, θ 2 pontos. Bom, agora vocês montam o resto da equação. Certo? Que agora a gente já encontrou uma equação, né? Isto aqui vai ser a soma desses dois torques aqui, tá? Com a aproximação de que isso é aproximadamente mg, no fundo vai ser menos mg L sobre 2θ, e isso aqui vai ser menos K L ao quadrado θ. Certo?